Olá, meus queridos. Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje nós vamos falar sobre a adição algébrica, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro, a página 55 e página 56, tá? Então vamos começar aqui. O que é essa adição algébrica, tá? Toda expressão numérica que contém, olha só, gente, somente as operações de adição ou subtração, ou pode ter as duas, ela é chamada de adição algébrica. Então, ou seja, o que é uma adição algébrica? Nada mais é do que aquelas expressões que nós vamos somar, subtrair, ou somar e subtrair, tá? Porque ela é considerada uma adição algébrica quando ela tem só adição, só subtração, ou quando ela apresenta as duas operações, tá bom? E aqui a gente tem vários exemplos, tá bom? Só que aí nós vamos trabalhar duas particularidades dessa adição algébrica, tá? Inclusive uma delas a gente já trabalhou lá na subtração, que foi o nosso assunto passado, tá bom? Então, por exemplo, vamos acompanhar aqui a primeira situação. Ele colocou aqui, vamos calcular a adição algébrica. Então ele colocou menos 17, mais 40, mais 21, menos 16 e a menos 33. Tá? Aí vocês vão dizer, professor, é muito complicado, olha o tanto de número, olha o tanto de sinal. Tá? E aí, gente, como é que a gente resolve esse tipo de situação? Simples. Tá? Eu vou, claro, juntar, né? Eu posso usar esse artifício, eu vou juntar aqueles que têm o sinal igual. Então, por exemplo, eu tenho dois números positivos, o 40 e o 21. Então, ó, 40 mais 21 é igual a 61. Pronto, beleza. E aí eu tenho três números negativos. Tá? Três números negativos. E aí vocês vão lembrar que quando eu tenho números com sinais iguais, o que eu faço? Eu subtraio. Então, aliás, eu somo, desculpa, tá, gente? Eu somo. Então, se eu somar esses três números, eu vou achar menos 66, tá? Porque a gente soma 17 mais 16 mais 33. E como os três têm o sinal negativo, lógico que a nossa resposta terá sinal negativo. E aí no final, o que eu tenho? 61 menos 66, tá? Sinais diferentes, a gente subtrai. 66 menos 61 é 5. Qual é o sinal da resposta? É aquele número com maior valor absoluto, ou seja, o valor sem o sinal. E nesse caso é o 66, que é maior que o 61. Então a resposta será negativa. Tá? Tudo bem. Até aí, beleza. Separo os positivos, junto os negativos. No final eu tenho sinais diferentes, subtraio, beleza. Tá? Agora o que acontece? E quando nessas expressões eu tenho, primeiro, sinal de mais antes de parênteses. E aí, o que eu tenho que fazer? Vamos ler o que diz aqui a informação. Quando uma adição algébrica contém parênteses procedidos do sinalzinho de mais, ou seja, eu tenho o sinal de mais antes, né, antes do meu parêntese, então o que acontece? Para a gente eliminar esse parêntese, né, e o sinal que está dentro do parêntese, o que acontece? Nós temos que deixar o número com o seu próprio sinal. Ou seja, galera, tem o sinal de mais antes do parêntese, significa que vocês não vão alterar o sinal do número que está dentro do parêntese. Tá bom? Observe um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, ele colocou 10 mais, aí o parêntese ele colocou o menos 6. Então, como é que eu resolvo? Ó, igual a gente fez na subtração, repetir a primeira parcela, tá? Só que agora o que acontece? Que eu acabei de ler na explicação, ele diz, tem o sinal de mais antes do parêntese, então vocês deixam o número com seu próprio sinal. Então, ó, lá dentro do parêntese, o menos, o 6 ele é negativo, então ele vai continuar sendo negativo, não alterei o seu sinal.
Olha aqui o outro exemplo. Eu tenho menos 7 mais... E aí eu tenho parêntese. O que a regra diz? Se eu tenho o sinal de mais antes do parêntese, eu não altero o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, nesse caso, observe. Ó, eu tenho menos 5, está aqui. Ó. Eu tenho mais 4, está aqui. Então, a primeira regra relacionada à adição algébrica é essa. Quando a gente estiver resolvendo expressões que eu tenho o sinal de mais antes de parênteses, eu não altero o sinal do número que estiver, ou dos números, tá? Que pode ter mais de 1, 2, 3, dos números que estiverem dentro desse parêntese, tá? E aí é interessante destacar também, gente, que essa regra, ela vale, né? Não só para os parênteses, mas ela também vale para as chaves, também vale para os colchetes, porque nós estamos falando de expressões. Tá? Vamos lembrar lá da nossa quarta, quinta série, o professor de matemática trabalhou expressões numéricas. Né? A gente tinha aquele monte de número, um monte de símbolo para resolver. Tá? Então eles vão voltar novamente aqui. Então a ideia é, se eu tenho o sinal de mais antes deles, tá? Ou das chaves, ou do parêntese, ou do colchete, eu não mudo o sinal de quem está aqui dentro. Tá certo? Essa é a nossa primeira regra. Mas o que acontece então se eu tenho sinal de menos antes do parênteses? Isso vocês já sabem. Nós aprendemos lá na aula de subtração de inteiros. O que eu faço quando eu tenho sinal de menos antes do parênteses? Ó, tá aqui a regra. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal menos, ou seja, eu tenho um sinalzinho de menos antes do parêntese, para a gente eliminar esse parêntese, nós temos que trocar o sinal dos números que estiverem dentro dele. Tá? Foi isso que a gente aprendeu na subtração. Então é simples. Sinal de mais antes do parêntese, eu não mexo no sinal de quem está dentro. Sinal de menos antes do parêntese, aí eu vou ter que alterar, trocar, mudar o sinal de todos os números que estiverem dentro do parêntese, do colchete ou da chaves. Tá? Observe aqui o exemplo. Ó. Ele botou 10, aí ó, menos antes do parênteses. E aí ele trocou, ó. Lá dentro era menos 6, agora virou mais 6. Aqui, ó, no outro exemplo, menos 7, ó, antes do parênteses, sinalzinho de menos. O que foi que ele fez com os números que estavam dentro? Trocou o sinal. Era menos 5, agora ficou mais 5. Era mais 4, agora ficou menos 4, tá? Então a ideia sempre é essa. Sinal de mais antes do parêntese, não mexe. Sinal de menos antes do parêntese, pode trocar o sinal de todo mundo que estiver dentro do parêntese. Mas vamos para a prática. Tá? Vamos trabalhar essa questão do sinal de mais e sinal de menos antes dos parênteses, colchetes ou das chaves. Então eu tenho aí um probleminha. Tá? Calcular essa soma algébrica. Tá? Então vamos lá. O que nós temos? Eu tenho 20. Opa, sinalzinho de mais antes do parêntese. E depois eu tenho um sinalzinho de menos também antes de um parêntese. Tá? Então vamos começar aqui. O 20 não vai ser usado agora, vamos repetir. Tá aqui. Tá bom? O que a regra disse para mim? Que eu posso, quando o sinalzinho de mais estiver antes do parêntese, eu posso tirar todo mundo de dentro do parênteses e não preciso alterar o sinal de quem está dentro. Tá? Mas aí, galera, observe o seguinte, como nós estamos resolvendo o problema, tá? E o intuito aqui é ajudar vocês a ganhar tempo e entender as situações, vamos fazer o seguinte. Toda vez que vocês tiverem um parêntese, tá? Lembre-se que a gente está... Como nós estamos trabalhando expressões, a ideia é que a gente tem que eliminar esse parêntese. Tá? Mas eu já sei que para eliminar, né, para tirar de dentro do parêntese, eu olho para o sinal lá de fora. Se ele é mais, eu não mudo o sinal. Se ele é menos, eu mudo o sinal. Mas eu também tenho que lembrar que dentro eu tenho aqui uma operação para resolver. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa operação. Depois a gente elimina o parênteses. Tá? Então, ó, mais, não vou mexer em nada agora. Eu vou resolver isso aqui dentro. O que eu tenho lá dentro? Eu tenho menos 9 mais 12. Tá? Já vou até botar o parênteses aqui. Galera, sinais diferentes, nós aprendemos que nós temos que subtrair primeiro.
12 menos 9 é 3. Qual vai ser o sinal da minha resposta? Será positivo, pois o 12 é maior. Então, ó, mais 3. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa lá no outro parênteses. Então, ó, vou repetir o sinalzinho de menos. Já vou colocar o parênteses e vou resolver isso aqui. Ó. O que eu tenho lá dentro? Menos 15 mais 20. Pronto. Sinais diferentes, a gente subtrai. 20 menos 15 é 5. E aí, quem é o maior é positivo, tá? Porque o nosso 20 é o maior valor absoluto. Então, mais 5. Pronto. Eu resolvi as operações que estavam dentro do parênteses. Agora eu vou eliminar o parêntese e dar o sinal de acordo com o sinal que estiver fora do parênteses. Então, bora lá. 20 eu vou repetir. Pronto. Tem o parêntese e tem o sinal de mais antes. Eu mudo o sinal? Não, então continua sendo 3 positivo o número lá de dentro. Vamos para o próximo. Tem o sinal de menos antes. E lá dentro do parênteses eu tenho 5 positivo. O que eu faço? Eu mudo o sinal. Ele era positivo, agora ele fica negativo. Pronto, galera. Agora eu posso resolver minha expressão e encontrar o resultado. Tá? Ó, 20 mais 3 é 23. A gente não precisa resolver tudo de uma vez. Tá? A gente sai juntando aqueles que têm sinais iguais, porque a gente sabe da regra. Sinais iguais, a gente soma. Tá? Então, sempre que vocês forem resolver a expressão, que chegar nesse momento aqui, que tiver todo mundo fora do parênteses, façam isso. Juntem aqueles que têm os sinais iguais, porque vocês vão lembrar. Os sinais são iguais, então eu vou somar. E aí no final, se tiver alguém com sinal diferente, eu vou subtrair. Tá bom? Fica muito mais fácil. 23 menos 5. Nossa, essa é muito difícil. Então, a nossa resposta é igual a 18. Tá? Então, mais uma vez, o importante é lembrar da regra que antes do parênteses, se eu tiver mais, não mexo nada no sinal de ninguém. Mas se eu tiver menos, aí eu vou sair alterando o sinal de todo mundo que tiver dentro dele. Tá bom? Vamos agora para o problema 2. Olha só. O problema 2 ele é bem mais interessante, tá? Porque ele é maior. E aí vocês já vão ver. Ó. Apareceu as chaves, apareceu o colchetes e nós temos o nosso amigo parênteses. Tá? E é importante, galera. Vamos lembrar da regrinha. O que a regra diz? Quando eu tiver os 3 símbolos, eu começo a eliminar primeiro parênteses. Depois, eu elimino as chaves, o colchete, tá? E por último, eu elimino as chaves, tá? A regra é essa. Primeiro parêntese, depois o colchete e só por último eu elimino as chaves, tá? Nós precisamos lembrar disso aqui. Então, bora lá. Como eu quero eliminar primeiro o parêntese e ele está aqui, então eu vou repetir todo mundo que está antes. Ó. Então, 2 menos chaves, menos 11, mais colchete, 17. Opa, pronto. Lá fora eu tenho um sinal de menos, tá? Mas aí o que foi que eu falei para vocês? Vamos lembrar o seguinte, gente. Eu tenho que eliminar o parêntese? Tenho, de acordo com o sinal de fora. Ok. Mas lá dentro nós temos também uma operação. Então é interessante a gente resolver primeiro a operação e depois a gente trabalhar essa questão do sinal. Então vou botar aqui o sinalzinho de menos, vou botar o parêntese e vou resolver isso aqui. O que eu tenho? Menos 12 mais 10. Tá? Sinais diferentes, subtrai. 12 menos 10 é 2. Como o 12 tem o maior valor absoluto, então nossa resposta é negativa. Pronto, fechei o parênteses. E aí eu posso terminar de escrever o resto da expressão. Menos 3, fecha o colchete, coloca a chave. Tá? Pronto. Vamos voltar de novo, porque o parênteses ainda não foi eliminado. Então vamos eliminar ele agora. Então, 2 menos chaves, menos 11, mais colchete, 17. Opa, agora sim. Ó, sinalzinho de menos antes muda o sinal de quem está dentro do parênteses. Ele era negativo, agora ele fica positivo. Pronto, menos 3. E agora eu fecho
o colchete e desenho a chave. Então, ó, já eliminamos o parêntese. Agora nós vamos eliminar o colchete. O que eu tenho lá no colchete? Ó, o colchete está aqui. Ó. Eu tenho 17 mais 2 menos 3. Tá? Então, antes de preocupar com o sinal, vamos resolver o que está lá dentro. Então, repete tudo antes. Tá? Ó, do jeitinho que está, repete até chegar nele. Pronto. Eu vou botar de novo porque eu tenho um sinal lá fora. Tá? Eu vou resolver a operação de dentro. Bora lá. 17 mais 2 é 19. Tá bom? Esse 19 eu vou tirar 3. Então vai ficar 16. Tá? Positivo. Vou botar o sinalzinho de mais para a gente não se confundir. E aí fecha o colchete e desenha a nossa amiga chave. Agora sim, galera, nós vamos voltar para eliminar aquele colchete. Vamos tirá-lo de acordo com o sinal que está fora. Então, ó, vou repetir tudo novamente e vou chegar nele. Como lá fora eu tenho um sinal de mais, significa que eu não vou alterar o sinal de quem está dentro daquele colchete. Então, ele vai continuar sendo mais 16. Pronto. Colchete foi eliminado. E aí só sobrou para a gente agora as chaves e aquele 2 que está fora. Então, vamos lá. O que eu tenho dentro das chaves? Então, eu vou repetir aqui antes. Eu tenho, vou botar a chave de novo, tá? Para a gente resolver primeiro a operação de dentro. 11 negativo, 16 positivo. Sinais diferentes. O que eu faço quando eu tenho sinais diferentes? Eu subtraio. Então, de 16 eu tiro 11, eu fico com 5. E a minha resposta será positiva, porque o nosso amigo 16 tem um maior valor absoluto, tá? Então, ó, mais 5. Pronto, galera. Agora nós vamos só eliminar as nossas chaves. Então, ó, repete o 2 para. E aí, antes das chaves, eu tenho o sinal de menos. Se eu tenho o sinalzinho de menos, significa que eu devo alterar o sinal de quem está dentro das chaves. Se lá dentro eu tinha mais 5, agora eu terei menos 5. Pronto. Eliminei as minhas chaves. E aí, para fechar, galera, o que eu tenho? Dois números com sinais diferentes. Subtrai. 5 menos 2 será 3. Como o 5 tem um maior valor absoluto, nossa resposta será negativa. Tá? Menos 3. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre a adição algébrica. Tá? E aí, só relembrando, o que é a adição algébrica? Nada mais é do que somar, subtrair ou somar e subtrair números inteiros. Tá? E aí, claro, envolvendo parênteses, envolvendo chaves, envolvendo colchetes. Tá bom? E lembrando da regra. Se eu tiver sinal de mais antes do parêntese, antes do colchete, antes das chaves, eu não mexo no sinal. Mas se eu tiver menos antes do parêntese, antes do colchete e antes das chaves, eu vou ter que alterar, mudar, trocar o sinal de quem está dentro desses caras aí, ou do colchete, ou da chave, ou do parêntese. Tá bom? Beleza? E aí, galera, depois eu estarei passando as questões que vocês devem resolver, tá? Eu vou montar direitinho aquele mesmo esquema, tá? Quando eu fizer a atividade, eu vou divulgar para vocês no WhatsApp, no nosso grupo da sala, tá? Dizer para gente, a atividade já está disponível, responda, tá? E é interessante, assistam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Esse é o nosso meio de tentar explicar para vocês o conteúdo, tá? Então, espero que tenham curtido aí, gostado. E aí, até a nossa próxima aula, tá, galera? Bons estudos!